Comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Faustino Teixeira de número 50. Um programa, bom, ia falar um programa especial. Todo o programa do Faustino Teixeira tem sido especial. Nós acabamos de encerrar na semana passada um fantástico, empolgante mini curso sobre Guimarães Rosa e seu Grande Sertão Veredas. Foram 5 aulas, então 10% da trajetória do curso de espiritualidade do Faustino Teixeira dedicado a essa monumental obra de Guimarães Rosa. E hoje estou falando ao vivo, são 5 horas e 4 minutos da tarde, de 10 de junho de 2020. Já estou vendo que as pessoas aqui estão até perguntando: mas hoje não era a aula do Garrodi? Do Gorrodi? Não, era verdade, era, mas como a gente disse, tem, mas acabou. Não vai ser, não. Vai ser diferente. A gente mudou a programação e o Faustino explica por quê. Faustino, querido, que bom que a gente está junto mais uma vez. Hoje, de fato, ia ser Garrodi e o Pedro ia ser em agosto. Mas eu pedi o Pedro para me antecipar, porque como eu vou internar na sexta-feira e eu tive que interromper uma medicação, eu fiquei muito cansado. E para poder me dedicar a preparar alguma coisa de Garrodi que eu não tenho pronta, eu ia me esgotar muito e tomei a decisão de ficar solto e deixar o Garrodi para depois. Então, nós vamos começar a programação. Eu vou estar aqui só no começo, depois o meu filho Pedro, ele dá continuidade. Eu vou só falar rapidamente do cronograma que nós estabelecemos para continuidade até agosto. Hoje, então, é o Pedro falando sobre Caetano Veloso, tempo. No dia 17 de junho, outro grande amigo, o Eduardo Losso, professor de teoria literária da UFRJ, que vai falar sobre mística e ateísmo. No dia 24 de junho, Maria Clara Bingemer, da PUC do Rio, foi minha colega de teologia, depois colega na docência de teologia da PUC do Rio, quando eu fui professor na PUC. E ela fala sobre Clarice Lispector, a espiritualidade em Clarice Lispector. Depois segue um dos 3 orientandos meus que vai estar participando. Começa com a Carolina Duarte, que hoje faz aniversário, 10 de junho. Que legal. Carol fez aniversário hoje? Está de aniversário. Nossa, um grande abraço, um grande beijo para você, Carol. Conheci a Carol aí na casa do Faustino, de Fora. Grande figura mesmo, grande figura. Vai ser uma delícia dela. Carol vai falar sobre a tese de doutorado dela, a espiritualidade do cuidado. Depois, a Mônica Ortegas, que é outra ex-orientanda minha, e eu pedi ela para falar sobre Jung, sobretudo o livro de biografia do Jung, onde ele fala da vida espiritual. Eu falei, Mônica, tem que ser você. Mônica também é uma pessoa muito especial, uma menina com 4 filhos, não parece? É uma garota, né? E ela se dispôs... Aliás, todos acolheram imediatamente ao meu pedido. Depois vem o Marcos Reis, que é professor de filosofia da UF e está bastante presente agora nas redes sociais com seu curso de filosofia aí nas redes, né? E eu pedi ele para falar sobre Philip Roth, que é um romancista americano que trabalha muito sobre o limite, a limitação humana. E o Marcos Reis escreveu um texto lindíssimo para um seminário de mística que eu organizei, falando sobre 2 livros. Mas tem um livro do Philip Roth chamado Nêmesis, de capa amarela, publicado em português, que ele fala da pandemia. Eu acho que pode ser que o Marcos Reis mencione esse livro dele também. Eu acho que é um dos maiores autores da literatura mundial, que é o Philip Roth. Depois entra o Sibélio Cefas Pereira, foi outro orientando meu. Sua tese de doutorado foi sobre Thomas Merton, uma tese que foi publicada pela Paulus, que teve uma grande e ampla divulgação, e ele vai falar sobre o capítulo 4 da tese, que trata do tema da contemplação. Ele também aceitou, ele é professor em Caldas Novas, não, ali em Poços de Caldas, na seção da PUC de Minas de Poços de Caldas, e ele fala então sobre Thomas Merton. Depois vem o José Carlos Michelato,
que é um grande amigo meu de Campinas, também participou de muitos seminários de mística, estudioso da escola de Kyoto e do Zen Budismo, e eu pedi para ele falar sobre desapego e entrega, 2 atitudes fundamentais do Zen Budismo. E a gente conclui, no 5 de agosto, com Carlos Dravin, que eu nunca falei dele no programa, mas é um amigo meu de tempos da Tropa Maldita. É um grande intelectual, professor de filosofia, aposentou na UFMG e hoje dá aula na Faculdade de Jesuítas de Belo Horizonte, grande estudioso da filosofia contemporânea e moderna, e eu pedi para ele falar sobre o tema Pensar a Espiritualidade em Tempos Sombrios. Então, essa é a programação, e depois eu espero estar bem, ou mais ou menos bem, para poder retornar. Então, um abraço para toda a comunidade, para o Mauro, um beijo especial, e a gente segue junto com fé e alegria. Olha, Eu acabei de ver o filme Peixe Grande hoje da TV e acabei chorando no final do filme, e eu tomei a seguinte conclusão: a vida tem que ser fantasia. Não dá para ser muito sério, não. E o Caetano Veloso fala bem, né? Quando ele diz o pessoal da Tropical é quando fala do pessoal sério da sala de jantar. Temos que romper com isso, né? E viver a vida com fantasia. Abraço! Peraí, Faustino, eu quero dizer, ó, essa programação. Bom, vocês estão vendo a programação, o Faustino montou para esse período de tratamento dele uma programação, nossa, de primeiro nível, assim, acho que tem universidade no país que não tem uma programação dessa, realmente muito especial. Eu resolvi fazer assim, eu vou manter o nome do curso, então vai ser Curso Faustino Teixeira, hoje é o Curso Faustino Teixeira 50, semana que vem 51, 52, a gente mantém a programação, dou o título da aula e depois, entre parênteses, o nome daquele que vai conversar, vai dialogar conosco, vai professorar conosco. Depois, Faustino, me manda a lista. Tem uma alteração em relação à lista que você tinha me enviado, e aí eu publico na descrição do vídeo e depois na aba da comunidade a lista dos que irão estar dando as aulas. Eu acho que você está dando uma sugestão muito boa. Faustino Teixeira convida, né? Pronto, isso mesmo, é isso aí. Faustino. Na verdade, olha, a gente tinha pensado nesse Faustino Teixeira convida antes dessa notícia do tratamento do Faustino, que a gente tinha pensado mais adiante fazer uma conversa em que ele, eu e mais uma pessoa, com ele fazendo esse diálogo. Então, agora vai ser, de fato, o Faustino Teixeira convida, mas ele vai assistir a gente lá do hospital durante esse período aí que ele vai estar afastado para o transplante de medula. Nem preciso dizer, não vou ler aqui, quero saudar todo mundo que chegou para essa nossa aula, Faustino, mas assim... Despeço, então. É isso aí, todo mundo aqui em orações, corrente, torcida, desejo de um bom tratamento e da sua volta breve, tá bom? Um abraço, gente, paz e bem, hein? Paz e bem, um beijo, Faustino. A pombinha paz e bem aqui, deixa eu mostrar aqui, porque essa pombinha me acompanha sempre, né? Isso. Ótimo, é isso aí, paz e bem, homem, paz e bem. Então, sai um Teixeira, entra outro Teixeira. Fantástico isso. Pedro, você tá bom? Tudo bem, Mauro. Um grande prazer aqui participar. Agora a gente se conheceu pessoalmente em Juiz de Fora, né, Pedro? Foi um prazer muito grande. Inclusive, eu vou mudar aqui. Eu estou olhando errado, né, Mauro? Não, fique à vontade. Você vai olhar para onde você quiser. Eu vou mudar aqui embaixo onde está escrito Faustino Teixeira, para que todo mundo saiba, vou mudar só o primeiro nome. O Teixeira continua. Mas agora é o Pedro Teixeira, Pedro Bustamante Teixeira, que vai estar aqui fazendo isso, vai partilhar conosco a introdução do livro dele, que é resultante da tese de mestrado, sobre Caetano Veloso. Né? Deixa eu apresentar bem rapidamente o Pedro e ele me corrige ou complementa o que ele achar necessário. Então, Pedro Bustamante Teixeira, ele é doutorado em letras, já que comecei falando errado, na verdade, o livro Transcaetano, Trilogia C mais Recanto, foi o doutorado dele, que ele fez entre 2011 e 2015, aí na Universidade Federal de Juiz de Fora, de onde ele nos fala. Antes, ele havia feito mestrado também na área da música, do samba bossa nova, uma invenção do Brasil. Foi em 2011. Então, 2011, 2015,
né? E ele tem especialização em estudos literários, graduação dele é em língua portuguesa, também na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem graduação também em língua italiana, então tem uma formação acadêmica muito consistente e, apesar de muito jovem, hoje nós vamos aprender demais com o Pedro sobre Caetano Veloso. Você quer complementar alguma coisa sobre sua trajetória? Algo que você queira destacar? Tá sem som, tá sem som. Espera aí, vamos ligar esse som aí. Deixa eu ver se eu consigo resolver o som seu aqui. Pronto. Acho que eu consegui. Não. Espera, um minutinho só. Vamos resolver isso juntos aqui. Deixa eu ver. Onde está você, Pedro? Como é que eu te ponho com o som de volta aqui? Acho que foi, agora foi, né, Mauro? Foi, perfeito. Agora foi, tá ótimo. Eu não conheço muito bem esse computador aqui, mas estou me ambientando aqui. Muito bem. Alguma coisa mais que você queira falar para se apresentar ou tá bom? É isso aí. Mas basicamente isso aí. Antes de fazer a faculdade de letras, né, eu sou formado em letras, estudei, então, língua portuguesa, as respectivas literaturas, também italianos, respectivas literaturas, mas antes eu tinha algum contato com a música, né? Eu tocava violão, tive banda, tive experiência de banda muito forte, e depois, entrando na faculdade de letras, eu tive que, em algum momento, isso começou a conflitar bastante, precisei me dedicar mais à literatura mesmo, deixei um pouco a canção de lado, as minhas perspectivas que eu tinha, né, no universo da música, e fui estudar literatura, estudos literários, aprender um pouco essa parte que me faltava. Uhum. Mais tarde, já na pós-graduação, eu voltei a falar, então, em canção, com essa vontade de voltar a estudar canção, e eu vi, assim, uma certa dificuldade, uma ausência, né, de estudos dentro da literatura que dessem conta do nosso rico cancioneiro, né? Desde os anos 60 até antes, todo momento a canção popular brasileira está dialogando com a literatura, com as artes em geral, mas isso não estava sendo ainda devidamente contemplado dentro dos estudos literários. E comecei a descobrir alguns professores que já lidavam muito bem com isso, né? Poderia citar aqui o José Miguel Wisnik, que é um professor da USP, da área de literatura, mas também da área de linguística, semiótica, né, professor Luiz Tati. No Rio de Janeiro, a PUC-Rio, né, o professor Júlio Diniz. Então, tem grandes professores e estudiosos que começaram a incluir dentro dos seus estudos a canção brasileira. Legal. Mas precisei fazer todo mundo... Oi, Mauro. Perdão, perfeito. Não, desculpa, por favor. Mas preciso dizer, assim, antes de vir a tratar de um objeto que desde o início da minha vida, desde a adolescência, já me interessava, que é o Caetano Veloso, que eu descobri, assim, bem novo. Aqui em casa, meu pai ouvia bastante Caetano, mas não era, assim, aquilo que era o mais escutado. Tinha alguma parte do Caetano que não tinha na discografia aqui em casa, que é muito extensa, tem quase tudo, mas tinha alguma coisa ali que eu ainda fui descobrir, e era justamente um Caetano que tinha sido um pouco eclipsado por conta de questões, né, da ditadura, um período que ele vai ser preso, que ele fica fora do país, e ele volta ainda por muito tempo. Muitas pessoas não sabiam direito o que tinha acontecido, e isso fica, então, bastante eclipsado, e eu vou descobrir isso ao longo minha trajetória, né? Eu, novinho, né, eu tive contato com o livro Verdade Tropical, na época eu estava indo para a Itália, então eu tive uma descoberta muito grande de várias coisas da vida do Brasil através do livro do Caetano, que eu contrapunha a outras tantas leituras que eu fiz, mas foi uma leitura bastante importante da minha vida. Legal. Você está acostumado a fazer lives, não? Eu sim, um pouco. Assim, não ainda como professor, assim, tenho poucas experiências, mas assim, na área de música eu já fiz algumas brincadeiras, assim, eu também tenho uma coisa legal. de composição. Bom, deixa eu te falar uma coisa, ó. É conversa, é roda de conversa. Acalma, relaxa, vai todo mundo entrar nessa viagem junto com você. Acho que vai ser muito legal mesmo. E quem é Marília Bustamante? Marília? Maria Bustamante. Maria Bustamante? Quem será? Será que é Maria Tereza, minha mãe?
Então, será que é ela? Deve ser, porque ela está assistindo, né? Até mandei o link para ela. Ó, tem muita gente assistindo aqui. Agora, o Faustino também está nos assistindo. Ele já tinha me dito que ia descer para a TV grande da sala para assistir. Verdade. Então, eu quero saudar todo mundo que chegou para ver um Teixeira. Sim. Para ver, o pessoal entrou achando que ia ver Faustino, mas está vendo Pedro Teixeira. Fernando Antônio de Rezende, de Brasília, está sempre com a gente aqui, Pedro. Maria Evelise Araújo Pontes, Leopoldina Schnausbart, Ana Margarida Pereira Pinto, Maria José Rabelo, Rosinei Costa Papi de Inhagnoli, Nadir Zata, Josi Negreiros, Marcelo de Melo, Ana Prado, Regina Parenza, Albina Emília. Ela está mandando aqui. Estamos aguardando abraços carinhosos para o Pedro. Oi? Conheço a Albina, sim. Conhece a Albina? Sim, é do grupo de oração do meu pai aqui, muita amiga. Ela já estava te mandando abraços carinhosos aqui. Maria Cláudia Junqueira, o Javi Santos, o pessoal do Dupla Top, dizendo que gostou muito do minicurso do seu pai. O Javi Santos perguntando se está tudo bem. Tereza Pinto falando do Canadá. O Emerson Sbardelotti, amigo meu, do teu pai, autor, disse que já leu o seu livro, que gostou demais. Gostou demais do livro do Pedro. Você tem ele aí depois para mostrar, não? Tenho sim, tem que estar aqui comigo. Ótimo. Vamos ver o livro dele depois. Já te chamo. Tá aí, pronto, já mostra. Tá aí, Transcaetano, é esse o livro da Fonte Editorial. Quem quiser comprar, vai no site da Fonte, que está lá disponível. Eu já vi antes de entrar na aula, está lá disponível. Maria das Graças Vieira a Gracinha, Maria Cláudia Junqueiras, que eu já falei, Vera Lúcia, Maria Lourdes Gonçalves, Elvira Gonçalves. Nossa, gente, não para de chegar gente para essa aula aqui. A Rosemary Santos, o perfil Confessor, Meire Escalassara, lá de Londrina, Márcia Chuva, Isis Carvalho, Maria Teixeira, dizendo aqui que a Vida e a Ana saúdam. Vou dizer para vocês, esse clã Teixeira é um negócio absurdo. Tem gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, muita gente, sobretudo em Minas Gerais, claro. Letícia Buriti, dizendo que está assistindo com muita alegria. A Maria do Socorro. Bom, gente, sintam-se todos e todas muito bem chegados para esta aula com Pedro Teixeira. Nós vamos mergulhar no universo de Caetano Veloso hoje, neste curso de Espiritualidade Faustino Teixeira, número 51. Pedro, está todo mundo aqui a fim de te ouvir. Tudo bem, Mauro. Voltando um pouco, né? Na pós-graduação, então, começo a estudar canção e mais para frente fui fazer um percurso meio que formativo, né? Como o Caetano fala lá, a história do samba, os melhores passos de Pelé, né? A luta de classes, tudo isso eu fui pouco a pouco me inteirando para, no doutorado, então, assumir a responsabilidade de tratar a temática da obra do Caetano Veloso, que é, há muito tempo já, um poeta, o compositor que mais me inspirava, que mais me colocava questões. Analisando, assim, toda a obra do Caetano Veloso, né, ainda, a princípio, eu tinha uma ideia de talvez trabalhar a Tropicália, né, eu tive a percepção de que a Tropicália já tinha sido trabalhada de forma assim, bastante suficiente pelos intelectuais, que haviam grandes livros sobre a Tropicália, até pouco tempo atrás, ainda bons lançamentos, dando conta desse objeto. Eu não via assim como acrescentar tantas coisas, a não ser referenciar essas obras que tratavam dessa questão complicada, que é a Tropicália, mas que de alguma forma volta no meu estudo. Eu comecei o doutorado em 2011, né? O Mauro até falou, entre 2011 e 2015. Nesse momento, o Caetano tinha começado uma fase muito diferente na sua trajetória, que eu começava a acompanhar de perto. Ele, em 2006, lança o disco C, que é um disco bastante diferente. É um disco que aparece depois de um longo período em que o Caetano não compunha tanto, né, os discos dele. Ele tinha discos que traziam, né, releituras da canção hispânica. Depois ele teve também um disco que tratou do cancioneiro norte-americano. Então, ele tinha um lado crooner
muito... nos últimos tempos, a gente não via muito esse lado seu compositor. E ele vem em 2006, no momento que nós estávamos falando na academia, né, nos jornais, tantas palestras, tantas notícias, né, tantos assombros, né, na passagem do século XX para o século XXI, falou-se muito em fim da canção, né? A canção tal qual nós a conhecíamos, né, como diz o Chico Buarque, tal qual nós a conhecemos, talvez, ele disse, né, o Chico Buarque, esteja no sumidouro. Haviam outras expressões muito fortes, né? O rap, a eletrônica, que não era a canção tal qual nós a conhecíamos. Então, houve assim, uma discussão muito forte na academia, dentro da mídia, né? Das pessoas que lidavam com canção, se essa canção tinha mesmo passado o tempo da canção. Falava-se muito que houve um tempo da ópera, houve o tempo da canção, e agora esse tempo estava se esgotando. E o Caetano, ele é muito interessante porque ele, até o tempo todo, né? Talvez a questão da espiritualidade do Caetano seja ligada muito a isso, a dizer sim, né? Não importa a diversidade, as contradições, ele encara isso e diz sim. Inclusive, numa música dele muito famosa, né? Nu com Minha Música, ele encerra dizendo: coragem grande é poder dizer sim. Esse é o Caetano, né? Desde lá, do início dos anos 60, quando ele começa a fazer uma música ainda muito devoto, né, de João Gilberto, da Bossa Nova, pensando assim, muito próximo da música, daquela corrente toda da música popular, né, que era quase que tinha todo um direcionamento político muito marcado, que estava junto com as reformas de base, que vinham desde lá de João Goulart, e que, diante de uma ditadura militar, se posicionavam contrário, né, claro, à ditadura, mas que, aos poucos também, o que vai dar na Tropicália, né, o Caetano vai vendo algumas amarras ali que ele achava que precisava ser, assim, né, soltas, e... Estou pondo aqui o seu C. Ficou de novo mudo o seu computador aí, vê? Pronto, agora voltou. Muito bem. Eu estou pondo só para as pessoas, porque de fato tem muita gente que não conhece esse disco do Caetano. Pus aqui a capa do C para as pessoas verem, né? Ótimo. E o Caetano fica muito conhecido, né? O Caetano que a gente conhece é basicamente o Caetano dos anos 80, e também tem o Caetano muito marcado ali pela questão quando ele aparece na Tropicália, aparece nos festivais, o Caetano de Alegria, Alegria. Mas o Caetano, o Chico Buarque e alguns outros, né, tantos compositores, continuam produzindo. E passando-se os anos, né, passando-se as décadas, eles falam, são crônicas sobre o tempo presente. E o que me interessou, então, e que eu achei que eu pudesse, então, vir a contribuir no campo de estudos, né, de Caetano Veloso, é pensar o que o Caetano estaria fazendo, então, nesse momento. Né? Se ele lançou o C, o Dizia Dizia e o Abraçasse, né, no intervalo aí, né, de 2006 até 2012, ou seja, em 6 anos, ele lança 3 discos de inéditas, né? A grande maioria são canções que ele compôs naquele momento, para um grupo de jovens, né? Não é uma banda mais de Jacques Morelenbaum, Orquestra Sinfônica Brasileira, como ele estava, né? Quando ele, por exemplo, ele estava no show Fina Estampa, né? Tem um Caetano que começa ali em 91, 92, que quando ele está comemorando 50 anos, está lançando Circulador, né? Que é um Caetano cintuoso, é maravilhoso, é um Caetano assim, que ganha os palcos, os teatros de todo o Brasil e do mundo, consegue um respeito que ele nunca tinha tido, chega a vender 1 milhão, ele era um cantor que vendia 150 mil, 200 mil, não era nunca um sucesso de um Roberto Carlos, nem desses cantores bregas que desde os anos 70 já vendiam assim, absurdidades, né? O Caetano vai vender 1 milhão de discos com o Jacques Morelenbaum, no disco Prenda Minha, cantando uma canção de Peninha, que fez um sucesso muito grande, mas não era um cantor assim de grande sucesso. A leitura que eu faço é que esse momento do Jacques Morelenbaum foi muito importante, é um momento que vai de 91, 92, com o disco Circulador, até o disco ao vivo do Noites do Norte,
passa pelo sucesso esplendoroso do Fina Estampa, e a partir desse momento, em 2001, tem-se então o disco Noites do Norte, depois o Noites do Norte ao vivo. No Noites do Norte ao vivo já começam a aparecer alguma coisa assim, eu diria que é uma bagunça que não tinha ali sobre a regência do Jacques Morelenbaum. Então, com guitarras de Pedro Sá, voltam as percussões afro-brasileiras, estão presentes na obra de Caetano Veloso, e o Caetano fala desse show do Noites do Norte, que encerra, então, esse período com Jacques Morelenbaum, que ele diz que é o show mais show, é o DVD de show mais show que ele já viu, ou seja, uma coisa assim, o cru e o cozido está ali, explícito, sem muita produção, um show muito longo, com várias nuances, e está tudo ali. E ali já aparece o guitarrista Pedro Sá, que é amigo do seu filho, Moreno Veloso, então de uma outra geração, que o Caetano mantém com contato e que começa a aparecer ali, o Davi Moraes e o Domênico Lancelotti, que também é da turma ali do Pedro Sá, do Moreno Veloso, que é uma nova fase da MPB que começa a aparecer desde então. Após disso, Mauro, o Caetano faz um disco com Jorge Maltner. O Caetano ele fica muito abatido quando se dá o evento do 11 de setembro, né, em 2001. Isso, ele talvez já pensasse que as coisas assim chegariam, que seriam assim, talvez assim, ele caminharia para alguma coisa que desde os anos 60 ele sonha, alguma coisa com mais liberdade, com mais justiça, com mais igualdade, e assim, mais aberta, e que depois de 2001, depois do atentado, ele viu que, na verdade, tudo se recrudesceria. E ele fica muito abalado com aquilo. E, curiosamente, quem que vai tirar ele de uma depressão muito forte, que também envolvia relação conjugal, separação, várias coisas, é um contato que ele refaz com Jorge Maltner. E, curiosamente, quando o Caetano vai para o exílio, né, em Londres, né, o Gil foi ótimo, virou macrobiótico, interagiu muito com os músicos, era um músico assim, que, né, não é igual um Caetano, né, que não é um grande instrumentista. O Gil, sim, é um grande instrumentista, consegue interagir com todo mundo. O Caetano fica muito deprimido. A experiência de Londres é uma experiência muito pesada para o Caetano, e ele consegue redescobrir alguma alegria ali no contato com o Jorge Maltner, né? Não sabia disso, que curioso. É muito interessante. Não sabia. O Caetano, ele inclusive conta no Verdade Tropical, né, que o Jorge Maltner foi uma influência para ele, assim, muito forte, né, tanto no campo da filosofia, sabe, muito de Nietzsche, e também politicamente também, né, tem uma história muito interessante, com pais judeus, então tinha passado eles fogem da Alemanha, vêm parar no Brasil e tem uma ideia, assim, de Brasil, que pode ser assim, né, ele costuma falar, né, ou o Brasil, ou o mundo se brasilifica, ou ele se nazifica, ele pensa assim, né, e hoje a gente está numa situação que ele está muito Brasil, mas também ali, pare, com o nazifascismo, infelizmente. Inclusive, a nossa bandeira, hoje em dia, a gente tem dificuldade de sustentá-la, né? Sim. Mas tem um sonho Brasil que não é o sonho de Bolsonaro, não é o sonho dos militares, é um sonho que está lá nos anos 60, que é muito interessante, é uma coisa contracultural, mas que não é contracultura que a gente viu nos Estados Unidos, que a gente viu na Inglaterra, não é aquela contracultura que deu num culto assim, exagerado às drogas, à perda de sentidos. O Caetano o tempo todo, muita gente não consegue acreditar nisso, mas o Caetano não é um cara, ele é muito ligado ao real, né? Quando o Belchior fala lá, meu delírio, experiência com coisas reais, isso também diz respeito a Caetano Veloso, né? Caetano tem algumas experiências assim, com drogas e tal, mas são pouquíssimas, todas elas desastrosas. E ele o tempo todo, a maior preocupação dele é justamente manter a cabeça no lugar, ou como ele diz belamente, né, manter o sol no centro do céu. Isso é importante para ele, né? O real. Ele está o tempo todo assim, ele fala isso, o grande desafio da vida dele é isso, né? É esse, né? Um desafio dos anos 60, mas que ele encarou de outra forma. Ele fala, eu quero ser lúcido e alegre. Isso é dificílimo. Isso é difícil. A gente vê o drama do Caetano, né? Mais recentemente,
foi feita uma nova edição do Verdade Tropical, em que ele introduz um prefácio, em que ele, então, fala agora, nos tempos de hoje, um pouco da experiência do livro, da recepção ao livro, das críticas que foram feitas ao livro, mas também revela que, principalmente depois do nascimento do último filho dele, e vendo assim um pouco as impossibilidades de ele conseguir viver ele plenamente, né, essa paternidade, ele tem, né, um quadro de depressão muito forte, inclusive revela, né, que hoje toma medicamentos e passa por essa dificuldade, uma coisa que algumas vezes ele é muito claro, né? Ele não é muito de segredos, né? Verdade Tropical é isso, desde a primeira edição, e na segunda edição, quando ele retoma, ele faz um texto longo, inclusive conta dessas dificuldades. Não te ouço. Perdão, eu tinha emudecido aqui por causa de um barulho de carros aqui fora, mas já esqueci de voltar. Não, acho muito significativo, Pedro, que você... e fico feliz, fico até emocionado que a gente está num curso que leva o nome do seu pai, que é um curso de mística, e você não é o Caetano. Nós estamos sendo apresentados a um recorte de Caetano feito por Pedro. É disso que se trata, né? O Pedro está recortando o Caetano para nos trazer aqui. E no recorte que o Pedro traz do Caetano, neste curso de mística, ele traz para nós que o Caetano encarna o grande desafio da vida mística. Tudo a ver com o curso de mística, que é manter os pés assentados na realidade, ou como a palavra que o Caetano usa, né? Manter-se lúcido. É isso, né? Manter-se lúcido é manter os pés assentados na realidade concreta da vida, do mundo, e manter a alegria. Esse é o grande desafio da vida mística, né? Esse é o grande desafio da vida, na verdade, né? A gente está assentado num mundo que está permeado por crueldades, né? Por massacres, por dores, por sofrimento, e manter o espírito alegre, né? Esse é o grande desafio da vida, né? É o grande desafio que nos move. Aqueles que querem fazer o caminho da vida. O Caetano Veloso, ele fala lindamente, né, na música Milagres do Povo, se não me engano, né, que ele fez em homenagem ao Jorge Amado. Ele fala que o grande vencedor se ergue além da dor. Isso é o Caetano, né? Isso acho que revela muito, né? O então, grande vencedor se revela... Se ergue além da dor. Além da dor, é isso aí. Maravilha. A dor às vezes é imensa, a dor às vezes é intransponível, né? A dor às vezes, fico pensando agora no Torquato Neto, que foi reverenciado pelo Caetano na canção Cajurina Transcendental, né? Às vezes é intransponível, mas há de se tentar, né, ir além da dor. A dor é um obstáculo, e o obstáculo não pode, né, temos que ultrapassar esse obstáculo, né? Numa música que está no C, o Caetano, aí, uma coisa bem conjugal, assim, de crise, ele fala assim, vi você crescer, fiz você crescer, vi se me fazer crescer também para além de mim. Esse além de mim, daí que eu gosto de usar o título, né, do livro, né, que é o Transcaetano. O Caetano já tinha tido... ele, né, dos anos 60 até lá, eu acho que no Circulador ao Vivo, com Jacques Morgenbaum, ele comemorando 50 anos de vida, né, com toda uma carreira maravilhosa, ele poderia estar ali, né, encerrando a sua carreira artística, né, tornado-se um monumento. E, de fato, Caetano se torna um monumento. Mesmo a MPB toda, ela se monumentaliza, e aí é um grande perigo, né? E aí eu acho que é o esforço que o Caetano faz nessa fase que eu estudo. Como é que o monumento Caetano Veloso recobra o movimento? O que é preciso fazer para, né, apesar de já ser um monumento, você recuperar e ter algum movimento? Ser um monumento, né, entristecia Caetano Veloso. Sim. O Caetano Veloso está o tempo todo lidando com o presente, com os jovens, com a música. É muito difícil você
apresentar uma coisa nova para o Caetano, um músico novo, um cantor. Ele está sempre ouvindo, né? Aberto ao novo. A coragem grande de dizer sim ao novo também. O que aparece, ele não está ali achando, poxa, aquilo ali pode vir a eclipsar um pouco aquilo que eu faço, vai tirar um pouco minha luz. Não. O Caetano, impressionantemente, ele está ali o tempo todo recebendo as novas gerações, dialogando com elas. Claro que muitas vezes a própria geração que vem, às vezes, impõe os limites ao Caetano Veloso. A gente vê isso acontece na década de 90, né? Alguns artistas que o Caetano fala que teria alguma coisa a ver com o que eles faziam lá nos anos 60, 70. Falam assim, não, opa, não é por aí. Isso acontece com Chico Sainz, depois acontece com o Marcelo D2, mesmo com os Racionais, mas depois mais tarde com o DJ Malboro. Mas o Caetano é aquele que olha o novo e olha o novo com bons olhos, né? Não é aquele que está vendo a decadência, que está vendo assim, o vazio cultural, a defasagem na música brasileira. Ele tem uma perspectiva de que há, sim, muita coisa boa e o que essa diversidade, essa variedade que tem no Brasil é uma riqueza. Uhum. Né? Essa é uma outra característica do místico, essencial. E você traz... Olha, eu estou tão encantado com a tua aula, cara, muito mesmo. Porque você traz uma característica essencial do místico. Então, você está nos apresentando um Caetano Veloso místico, exato, que é... Não existe repouso em berço esplêndido para o místico, ou para usar a expressão do Pedro, não existe monumento. O místico é alguém que está no caminho, que está na estrada o tempo inteiro. Até porque o místico sabe que nunca vai chegar. Não tem chegada, não tem linha de chegada. A linha de chegada é o caminho. A linha de chegada é colocar-se no caminho todo dia. Então, essa coisa do Caetano, não existe deitar-se na glória da carreira já feita. Porque a carreira nunca está feita, ela está sempre se fazendo, né? Então, maravilhoso isso que você traz para nós, maravilhoso. E para mim foi uma grande alegria o Caetano se permitir e ter a coragem, né? E ter assim, a energia, a saúde para encarar mais essa aventura, né? Tem uma música que está no Dia, eu fiz no livro, eu faço uma leitura, né, de música por música, de cada música dos 3 discos, mais o disco Recanto, da Gal Costa, que foi lançado, então, em 2006 é o C, 2009 é o Dia, em 2011 ele lança o disco Recanto com a Gal Costa. O disco é da Gal Costa, mas ele compôs todas as músicas, cuidou da produção, chamou a galera nova para ajudar também na produção, trouxe o Cassim, por exemplo, um grande produtor, que cuidou de programação assim, eletrônica. Então a Gal faz um disco assim, super contemporâneo. Pedro, de novo emudeceu o seu som. Seu som ficou novamente mudo. Peraí, volta. Voltou. Foi. Você estava falando de que ele fez a produção do disco. Do disco da Gal. Isso, do disco da Gal, que ele fez a produção e... Nesse período de 2006 a 2012, ele lança os 3 discos da trilogia com a banda C, que eu costumo chamar de trilogia C, e em 2011 ele lança o Recanto, com a Gal. É o disco da Gal, mas ele produz, compõe todas as músicas para esse disco, e ainda cuida da produção junto com o Cassim, que é já um expoente assim, da nova geração, daquilo que a gente começa a chamar de nova MPB. Né? Alguma coisa que vem depois do século da canção. O Tati fala que o século XX é o século da canção. Mais tarde, o Lorenzo Mami faz um estudo maravilhoso, falando que se houve um século da canção é porque houve um século do disco. E a própria duração da canção tem tudo a ver com o disco, é uma coisa física. Ali cabia mais ou menos 3 minutos. Então a música, a canção que a gente conhece, né, tal qual nós a conhecemos, como diria Chico Buarque, ela tem uma limitação que é física. Né? Ela cabe num disco de Comalaca, 78 rotações, ali, no máximo, 3 minutos. Então a gente tinha, né, variadas expressões musicais e que tiveram que se adaptar para se tornarem, então, canção. Então, a canção moderna,
ela nasce como fonógrafo, né? Ela nasce a partir daí. Quando a gente fala do primeiro samba, aí já existia samba de alguma forma, mas quando ela precisa de se tornar um objeto, né, um produto para ser comercializado, ali se inicia, então, uma nova etapa para a canção. E a história, assim, né, canção comercial começa ali. Nesse disco da Gal, que eu estava falando, então Caetano produz, compõe todas as letras e fala uma coisa muito bonita no encarte, que já que ela também estava se monumentalizando, né, muito tempo sem lançar coisas novas, muito tempo sem ser relevante assim, para uma juventude que a descobria nos anos 60, nos anos 70, teve uma grande geração de pesquisadores nos anos 90, que viu tanto de vinil, né, recuperou os vinis que tinham desaparecido com o aparecimento dos CDs, que começou, né, a descobrir os Mutantes, a Gal Costa dos anos 60, o Caetano Veloso, o Tom Zé, que aparece nos anos 90 também. Então, tanta coisa que vai sendo recuperada, que é claro, né, esses apareceram no período anterior ao AI-5, vem o AI-5, muitos deles são presos, o que ficou se falando que foi que havia um grande vazio cultural, nada aparecia, em 72 brota algumas coisas, né, o Clube da Esquina, Acabou Chorar, tanta coisa bonita, Caetano e Gil voltam do exílio, mas não podia se tocar muito nesse assunto, ainda vivíamos sob uma ditadura militar, então isso vai indo até na época da redemocratização, e já na redemocratização o Caetano começa a se sentir um pouco estranho no seu tempo. Essa euforia, né? Essa coisa teleológica, que chegaríamos a um fim, esse fim seria glorioso. Já em 89, no disco Estrangeiro, o Caetano está ali um pouco... ele fala, né? E eu, menos estrangeiro no lugar que no momento. Então, se sentindo estrangeiro naquele momento, ele começa a perceber que ele vai perdendo, assim, uma relevância e um contato com a juventude, com o novo, e que ele vai demorar para reaver isso. Né? Depois de Estrangeiro, já começa essa fase com o Jacques Morelenbaum, a partir de 91, que ele consegue glórias assim, que ele nunca tinha conseguido, toca no Oscar, ele toca com Luciano Pavarotti, ele faz shows nos principais teatros. Eu lembro que aqui em Juiz de Fora tinha excursões para ver o Fina Estampa, meu pai foi com os colegas, e consegue muita coisa. Mas, de fato, eu, por exemplo, né, eu vou fazer 40 anos, mas que li com 17 anos, a Verdade Tropical, e que de alguma forma assim, esperava, né, que a minha geração também lesse Verdade Tropical, acolhesse o Caetano Veloso, e que esse movimento não fosse só nosso para o Caetano Veloso, mas que fosse do Caetano Veloso para a gente, isso acontece. Né? Eu acho que tem, nesse momento, né, a geração do Moreno, né, a geração do Pedro Sá, a geração que está aqui tocando com Caetano, que compõe a banda C, esses 3 músicos, eles vão um pouco fazer aquilo que a minha geração, ou pelo menos aqueles que estavam lá descobrindo as discos dos anos 60 esperavam, né? Um encontro ali no meio da montanha, enquanto a juventude está ali subindo, chegando ao meio dessa montanha, o Caetano está ali descendo, e no meio desse caminho se encontra. Eu acho que isso que acontece a partir desse projeto C. E vai acontecendo desde aquele disco com Jorge Malter, que eu tinha mencionado aqui, e o Jorge Malter já tinha feito essa dobra, ele já estava tocando com essa juventude, e já estava assim, super presente diante dessa moçada, né? E o Caetano, a partir daí, começa alguma coisa diferente. Logo depois, ele precisa ainda, até por algum... Era difícil desvencilhar dessa coisa do monumento, né? Ele faz ainda, depois do disco do Maltner, eu falo que ele vai do violoncelo do Jacques Morelenbaum para o violino de George Maltner. Mas depois ele faz o disco Foreign Song, que é um disco voltado para o mercado exterior, com um cancioneiro americano, e esse disco, ele inclusive teria um DVD que cuidaria dele, e virou um filme muito interessante do Fernando Grostein, que se chama Coração Vagabundo, que virou mais um roteiro desse percurso, dessa turnê, muito mais do que o show, que eu acho que era o objetivo primeiro disso, porque tinham questões ali que o Caetano estava começando a revelar,
um descontentamento, uma tristeza, tudo isso que a gente falou, né, tudo que provocou nele essa coisa do 11 de setembro, e que ele assim, que fica tônica desse filme do Bronstein. O Maltner, como tinha tido, né, nos anos 60, no final dos anos 60, esse papel novamente aparece na vida de Caetano Veloso. O Caetano tem essa experiência muito mais descomprometida, irreverente, volta a compor, brincar, rir de si mesmo. O Caetano é muito sério. Ele é sério. Muitas vezes, algumas coisas assim que são faladas, assim, ou assim, não com tanta precisão, ele faz questão de colocar o tempo todo, e assim foi, né? Nos anos 60, 70, o Caetano está brigando nos jornais, com jornalistas, às vezes por uma crase. Mas ele é o jeito dele, né? Mas com o Jorge Maltner, ele retoma assim, essa alegria. Eu acho que tem uma contravisão que é muito bonita, né? A alegria, alegria, lá de 67, do festival, frente ao tempo, 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 tempo. Né? Como é possível, né? Continuar com essa postura, continuar dizendo sim ao tempo, continuar dizendo sim às coisas do mundo, ao Brasil, com todas as suas contradições. O Brasil tem muita coisa bonita, tem muita coisa maravilhosa, mas também tem muita coisa sinistra, né? Mas que o Caetano nunca tentou apagar ou esconder, né? Toda a reflexão da Tropicália tem a ver com essa coisa das contradições que se colocam ali justapostas, porque o Brasil é o Brasil. Pedro, mais uma vez, Tá, não sei porque de tempos em tempos está fechando o microfone, não sei. Eu aperto alguma coisa que eu não sei. Mas eu estava explicando, eu parei. Ficou muito tempo sem áudio? Não, 30 segundos. Pode retomar. Você estava falando do que é o Brasil. Isso. Assim, eu, né, como fã, estava esperando muito, né, que o Caetano voltasse a compor, né? Não sabia se haveria esse tempo, mas acabou que aconteceu do Caetano. No momento em que se falava, né, de fim da canção, né, de esgotamento de um gênero, o caso da MPB, fim do mito Brasil, tantas coisas que a gente falou, né, no final do século XX, o Caetano, ele tem um fôlego, tem energia. Algum momento alguém fala com ele, numa entrevista interessante que ele dá para o Geneton Moraes no ano 2000. O Geneton Moraes fala assim, alguém fala que a música é uma coisa de juventude. Você acha isso? E o Caetano ainda não tinha entrado nessa nova fase, mas já falou de uma forma que aponta assim, para onde que ele iria. Ele fala assim, eu não acho isso e o Tom Zé não me deixa pensar assim. Ele, com 64 anos, fez o disco mais jovem da vida dele. Então, ali já estava a gente podia vislumbrar que o Caetano também poderia ali, depois de ter voltado para Ítaca, né, encarar de novo o mar aberto, né, com a pequena tripulação, seus companheiros, no caso a banda C, Pedro Sá, o Marcelo Calado e Ricardo Dias Gomes. O Pedro Sá é guitarrista, o Marcelo Calado é baterista, Ricardo Dias Gomes, todos eles de uma geração que deu nova vida à Lapa, né? A Lapa teve todo um movimento, né, que veio do choro, tinha um lado de choro, mas tinha também um lado assim rock and roll, meio alternativo, e eram esses meninos que estavam lá com 1 milhão de bandas fazendo a vida da Lapa voltar, né, às suas atividades, né, atividade cultural bastante interessante. Então, é muito interessante isso, porque o disco C, o Caetano é produzido pelo Moreno. Tudo que a gente pensa, né, é que o natural seria o Caetano Veloso, com toda a experiência, produzir o filho dele que estava ali despontando ali dentro do cenário cultural brasileiro, né, na música brasileira. Mas não. E aí está a diferença, né? Isso aí está o Transcaetano, né? Ir além
de si mesmo. Né? Ele chega a falar isso, meu filho, meu mestre. Então, inverte toda uma lógica, né, que é clássica, mas também de alguma forma é moderna, e tem uma perspectiva aí que até a gente poderia dizer que é pós-moderna. Assim, eu digo na introdução, no final, né, que o problema do pós-moderno também é um problema de Caetano. Eu gostaria de ler uma citação de Silviano Santiago. Ele fala assim: de que valem as glórias épicas da narrativa de um velho diante do ardor lírico da experiência do mais jovem? Então, é um problema que o Caetano se coloca, né? O Caetano que gosta de estar presente, o Caetano que gosta de participar, né? É interessante a gente ver agora o Caetano que, apesar de tudo, já é um Caetano com 70 anos de idade, já é um Caetano que enfrenta novos problemas, mas de alguma forma ele quer se colocar, né? Ele quer estar presente, quer estar no mundo. Isso é importante para o Caetano. Não estar no mundo para o Caetano significa tristeza. Uma tristeza que ele não consegue superar. Então, se a gente... uma outra citação que eu gosto do Silviano Santiago, que um pouco ilumina um pouco a introdução e dá o mote para que eu vá pensar esse recorte do Caetano, que até então eu não tem assim os artigos de jornais que saíram, quando saíram disso, mas não tem nenhum estudo mais aprofundado dessa fase do Caetano Veloso. E o Silviano Santiago fala, eu vou citá-lo para ser mais preciso. Ele fala assim: enquanto legado, a história é cruel, porque ela é narrada sempre do ponto de vista dos grupos que aparecem, e não dos grupos que permanecem. A gente conta a história do modernismo a partir do surgimento dos grupos. A geração de 22, depois a geração de 30, depois a geração de 45. Mas em 45, Drummond ainda está escrevendo. Se você ler uma história da literatura sobre 45, o que ela está nos falando? Está falando de João Cabral de Melo Neto, de Ilê do Ivo, etc. Se você passa para 58, 59, 60, são os concretos. Isso não quer dizer que durante o período concreto, Murilo Mendes não estivesse escrevendo. O que existe no momento em que a gente faz uma reflexão mais ampla sobre a história da literatura é que, se você faz um recorte histórico preciso, o que existe é uma coexistência de muitas coisas. Então, acho que é interessante, né? Então, faço um convite que eu me fiz, mas que eu faço que posso pensar em vários outros, né? O Caetano Veloso não é o Caetano Veloso, só o Caetano tropicalista, ou o Caetano dos anos 80. O Caetano continua produzindo, continua compondo, continua pensando sobre o tempo atual. E será que não é importante? Ou será que não precisa, pelo menos, dar uma olhadela para o que ele está produzindo? Né? Eu cheguei a falar na introdução, né? Você leu, é uma questão de leitura, né? O disco, ele virou, né, desde os anos 60, até anteriormente, né? Ele é um objeto, a semiótica nos ensinou a lidar com esse objeto, né? Maravilhosamente, que é para ser lido. Né? É como um livro, é como um filme. Ele tem, muitas vezes, uma narrativa. Às vezes é um simples coletânea de singles, né? Mas muitos deles têm essa coisa conceitual, e é o caso desses que eu peguei para estudar. Você está trazendo uma questão importante para nós, que é, para usar a expressão que você considerou, nós precisamos escolher também a nossa postura diante do artista, no caso, diante do Caetano. Nós vamos monumentalizar o Caetano e, portanto, transformá-lo numa estátua dos anos 80, ou nós vamos acompanhar a trajetória do Caetano como ser humano, como artista, como místico, como produtor cultural, e aí, portanto, admirar os anos 80, mas igualmente fazer o caminho com ele para os anos 90, para os anos 2000 e agora para a segunda década desse nosso século. E é uma queixa que toda geração da MPB se faz, né? Chico Buarque costuma dizer que eu vou lá, toco as músicas novas, o pessoal olha, até bate palma, mas quando eu toco as antigas, aí é aquele alvoroço todo. E isso é realmente um desafio.
Mas o que eu penso um pouco isso, né? Como é que ele faz essa passagem? Como é que ele vai além da canção? Né? Se a gente tem o século da canção, se a gente teve um século do disco, e se apareceram aí, né, alguns gêneros, tipos de música, outras concepções de som, né, de letra, o que é o rap, o que é a música eletrônica, né? Tem partes da música eletrônica que desprezam totalmente qualquer tipo de letra, né? Então, esse contraste, né, é a superação disso. Para o que é para o Caetano superar isso, né? Como é que a canção, o que a gente pode até chamar de pós-canção, pode sobreviver ao século XX, né? Pode sobreviver ao ocaso do MPB, ao enfraquecimento de uma ideia de mito Brasil, né? De todos esses que marcavam, né? Democracia racial, cordialidade, tudo isso cai por terra desde os anos 90. Aparecem uns racionais MCs para acabar com isso, não tem mais não tem a possibilidade de uma convergência entre nós, não, é lado A, é lado B, isso tudo que o Caetano nunca quis, mas que ele teve que encarar e teve que dizer sim, inclusive, para isso. Então, o que é, né, fazer agora, depois disso tudo, continuar a fazer, né? O que é fazer canção hoje? É fazer canção também, como nos anos 60, foi uma luta, né? Assim, a inclusão das guitarras, a inclusão do contemporâneo daquele momento dentro do universo cancioneiro nacional. Agora também é, de alguma forma, trazer o eletrônico, são 18 horas. Trazer o rap, trazer essa crise mesmo, né? Da canção, da poesia, tudo que a gente está, né, o fim da história, o fim da poesia, o fim da canção, e lidar com isso, né? Inclusive, dentro desses discos, né, o que mais está ali premente todas essas canções é o disco Recanto, não à toa Recanto, que é o disco da Gal Costa. Mauro, são tantas coisas para se falar, né? E a gente já está quase se esgotando o tempo. Quando você precisar, a gente pode encaminhar para o fechamento. Então, nosso tempo se deu, mas eu queria que a gente fizesse uma pequena extensão para aquilo que você considerar ainda de relevante para as últimas considerações suas sobre a figura do Caetano Veloso, né? Sua produção, suas reflexões, né? Muito bem. Então, eu vou já encerrando, Mauro, e agradecendo já, desde então, essa oportunidade. Não, antes de você agradecer, diz uma coisa para mim, porque eu acho que teve 3 gerações aí nesse escritório hoje. Teve seu pai, teve você, e eu vi um rapaz, um menininho aí, em algum momento entrando aí, saltitando aí nesse escritório. Quem era? Meu sobrinho, Serginho, filho do Thiago, meu sobrinho. Tá bom, outro do clã Teixeira, então. Exato. Tá bom, 3 gerações de Teixeira na mesma sala, isso é fantástico. Vamos ver se daqui a uns anos eu não entrevisto o Thiago aqui. Olha, já tem mais gente chegando. Olha quem tá aí. Essa é minha agora conhecida. Vem cá. Oi, querida, tudo bem? Oi, Mauro. Oi, linda. Teve um papel fundamental. Você sabe que eu ouvindo, ainda um pouco contrariado, o disco Recanto, da Gal Costa, ela gostava muito de uma música ali que foi muito importante para o meu estudo, que chamava Miami Maculelê, que é um samba, é um funk, Miami, né, Miami Bass, meio candomblé, maculelê, muito interessante, Caetano, ver que o Miami Bass chega aqui muito ainda americanizado, com o tempo vai se abrasileirando e está cada vez mais perto ali dos ritos de candomblé. Então, e você que curte essa música, Alice? Sim. Sim. Vocês não sabem, mas eu sei, porque eu sou muito privilegiado, que essa Alice é uma artista. Quem está lá na rede social TikTok pode ver as apresentações dela, que são fantásticas realmente. Ela é uma super cantora, dançarina, atriz, super expressiva. É ou não é, Alice? Acho que sim. Eu também, eu tenho certeza que sim. Muito legal. Teu pai deu uma super aula para nós hoje aqui, viu? Muito, muito legal mesmo. Muito legal. E é isso, Mauro. Pode ficar aí com a gente nesse final, Alice, tá bom? Fica aí. Eu queria citar umas canções que falam um pouco disso, né? Ele fala na canção que ele fez para o Roberto Carlos: o tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. E diz também nessa mesma canção, e eu acho que reflete a vida do Caetano
e toda essa saúde que ele teve por tanto tempo está aí presente conosco, inclusive hoje, né? Dizem hoje que ele está compondo, já pensando no novo disco, estou super curioso para ver o que o Caetano estará falando hoje. Opa! E ele fala assim: a vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Então, é uma questão assim de saúde, sabe, Mauro? Uhum. Um comprometimento com a arte, um comprometimento com a vida plena, e que isso é a promessa de felicidade. Isso é aquilo de manter sempre teso o arco da promessa, que ele fala, né? Pensando na Gal Costa, na música A Sua Presença, né? A Tua Presença, Morena, que mantém sempre teso o arco da promessa, é o Caetano. A dificuldade de se manter alegre diante do tempo, né? É alegria diante do tempo. E ele, em 2006, a partir de 2006, né, no momento que a gente está falando de fim da canção, fim de uma perspectiva de um Brasil, de um sonho do Brasil, mito Brasil, ele retoma as questões ainda modernistas, né? Ele fala coisas que são complicadas, mas que é uma perspectiva dele muito particular. Por exemplo, de que ele fala que não é para a gente ir contra essa ideia de democracia racial, mas claro que ele não endossa isso de tudo, mas é a partir dessa ideia, é uma utopia, né? Ele tem uma utopia do Brasil, esse país, como diz o Thiago Amudi, tem que dar certo. Uhum. Esse país de mescla, né? Em um país mestiço, de hibridismos, de manifestações plenas, antropofágico, né? Que pega culturas diversas, traz para o dentro do seu ambiente, como a coisa do funk, né? O Miami Bass, que vem de um tempo, com todo era uma batida, né? Que o pessoal gostava de dançar, que tinha uma letra americana, mas em pouquíssimo tempo os brasileiros já começam a inventar letras para aquilo, que eram temáticas ali instrumentais, e o que era ali 80% estrangeiro, em pouquíssimo tempo, a gente torna nacional, né? A brasileira aquilo, e assim, o Caetano encara dessa forma, né? A Tropicália tem uma coisa de antropofagia, e, por incrível que pareça, aquele Caetano, que ele está lá defendendo, jovenzinho, do Verdade Tropical, aquelas ideias, elas permanecem ao longo do tempo. Isso é uma coisa, uma característica muito interessante do Caetano, ele tem uma coerência, né? E isso que é uma dificuldade, né? Manter esse discurso ao longo do tempo. Mas a Tropicália não é sempre a mesma coisa. O que era ser Tropicália nos anos 60 não é a mesma coisa que ser Tropicália nos anos 70, 80, agora nos anos 2000. Né? Não é mais a questão da guitarra elétrica, serão outras questões, né? Não vai ser mais, vai ser a música eletrônica, vai ser o rap, vai ser o passinho, vai ser o funk, vai ser o Caetano defendendo a música sertaneja, defendendo o axé music, contra tudo e contra todos, mas mantendo ali a perspectiva da Tropicália, né? Darcy Ribeiro falava que estávamos destinados a ser uma grande Roma tropical, né? Essa ideia Exato. De que aqui para os trópicos, para essa Roma tropical, convergiriam todos os caminhos do mundo, né? Num tempo de fraternidade. Tem um projeto Brasil. O Caetano tem um projeto Brasil. Ele fala, muitas vezes eu faço papel de ridículo por isso, por manter essa confiança de que vai dar certo. Lembro muito lindo quando houve na Copa do Mundo, né? O Brasil perdeu de 7-1, e o Caetano, depois de um tempo, ele falou assim, aquilo foi para mostrar que era muito cedo para comemorarmos. E, de fato, estamos aqui. Né? Eu acho que foi um pouquinho, né? Mas deu para falar. Não, cara, foi fantástico. Ó, a gente tem agora a sequência de aulas que teu pai, né, que Faustino deixou estabelecida aí durante o período aí do afastamento dele. Mas eu super topo fazer Caetano Veloso, A Missão 2,
fazer uma segunda rodada, porque tem a impressão que a gente tem muita conversa ainda para fazer ao redor do Caetano. Se você topar... E tem essa coincidência, né? Essa semelhança, porque assim como o Caetano, né, viu com muito... com muito amor, né? Assim, a chegada de uma nova geração, né? Inclusive aprendendo com essa nova geração. Meu pai também é uma figura que, apesar de nos ensinar muito, também aprende bastante com a gente e mantém esse diálogo e mantém essa... tem uma coisa assim nos anos 60, né? O Wisnik fala assim, bravo contra o Belchior, fala assim, nós somos muito diferentes dos nossos pais, né? Nós não é como a canção do Belchior, a geração dos anos 60, 70 rompeu com barreiras e tal, então somos sim muito diferentes, mas a minha geração é uma geração que de alguma forma dialogou muito com a geração e retomou muito, né? Inclusive fez com que a geração dos anos 60, anos 70 reacendessem algumas chamas que podiam estar meio apagadas, que voltaram ali a queimar, né, com esse contato, né, com esse encontro de uma juventude que está subindo e uma geração que já está descendo a montanha, e nesse meio caminho é possível um encontro, não é só uma questão de ruptura, mas é possível também um diálogo muito produtivo, e acontece eu com meu pai, acho que Caetano com Moreno, com toda a geração, Caetano comigo, né, de alguma forma, porque a geração também me representa. É isso aí. Gente, Pedro Bustamante Teixeira, nesse Faustino Teixeira de número 50, Caetano Veloso. Que aula maravilhosa, fantástica. Hoje a gente aprendeu... se você acha que aprendeu muito de Caetano, saiba. Você aprendeu muito de Pedro Teixeira também hoje aqui, né? O coração de Pedro estava em toda essa aula, foi fantástica. Eu realmente gostei demais, Pedro. Liz, esse teu pai é uma maravilha, meu. Adorei a aula dele. Adorei. Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade. E um abraço a toda a comunidade Paz e Bem. É muito importante esse espaço e que bom que podemos estar aqui. Obrigado. Liz, encerra para nós essa aula de hoje, por favor. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Legal. É isso aí. Espero que acho que todo mundo adorou. Muito obrigado, Pedro, Liz, valeu. Gente, querido, paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Tchau.